Bom, eu também gostaria de agradecer muito esse momento, né? Nós do Museu da Casa Brasileira temos um especial apreço pela troca, pela conversa, e agradecer ao convite da Estela, agradecer o consentimento de podermos fazer em dupla, né? E também este momento em si, né, nós refletimos um pouco lá em cima no mezanino e me ficou muito forte o quanto que e acho que a Elaine trouxe um pouco isso, o quanto esse momento ele é permeado de memórias, né? Nós estamos aqui na Bienal, que faz parte da formação de muitos de nós, com pessoas que fizeram e fazem parte da formação de muitos de nós, e com certeza esse momento de estar aqui me evocou milhões de memórias muito boas. E por isso esse momento vai ficar na minha memória como uma memória cheia de significado, cheia de sentidos, né? E realmente foi um pouco o que a gente discutiu e que a gente trouxe um pouco do grupo, e o grupo trouxe muito forte isso. O objeto, aquilo que se materializa e que evoca uma memória, não necessariamente ele tem algum significado, né? O papel de bala, como foi colocado, o cabo de vassoura, e milhões de objetos que apareceram na nossa discussão, eles são porque são, eles existem porque existem, e eles não têm significado nenhum. Mas eles trazem o significado quando a nossa memória e as nossas referências e as nossas experiências dão sentido para isso. Uma das reflexões que nós trouxemos foi um autor que não está ligado ao campo da educação e nem da arte, né? Ele é cientista, o Ivan Esquerdo, que ele fala que a memória provém de experiências. E é o acervo das nossas experiências que nos constitui como indivíduos. É muito interessante, a gente achou, ele usa a palavra acervo. E aí, a partir daí, a gente foi pensando um pouco, e aí os grupos trouxeram muitas questões que, infelizmente, a gente não tem como dar conta aqui, porque essa discussão, ela está na memória, ela é fluida, né? Apareceram questões muito interessantes que cada uma das pessoas falou, questões muito significativas, e aí a gente gostaria de agradecer o grupo, que foi realmente muito, muito poético nas suas falas, mas são questões fluídas, e como a memória, algumas coisas emergem e algumas coisas são esquecimento. Mas uma conclusão que a gente tirou também das leituras e das discussões, memória também é esquecimento. Tem coisas que são esquecidas e, de repente, elas são evocadas. Tem coisas que são esquecidas porque a gente escolhe esquecer, né? Tem objetos que, por mais importantes que eles sejam, objetos artísticos, que não estão nos acervos. E aí também é uma escolha. Uma das questões bastante provocadoras que os grupos trouxeram, acho que foi um pouco o grupo na fala do Pablo, mas que permeou muito a discussão, foi as nossas memórias, elas são nossas ou elas são construídas por aquele que vem de fora? Nessa sociedade que a gente vive, né, a sociedade do consumo, a sociedade contemporânea, a sociedade da rapidez, como que essa rapidez, como que esse consumo, como que esse avanço tecnológico, ele vai impactar na nossa memória? E impactar em como a gente guarda essa memória? E aí, muito pertinente essa discussão, né? Porque, realmente, as nossas memórias são nossas, ou as nossas memórias também são construção daquilo que a gente vê de fora, e daquilo que, de alguma forma, nos é imposto que a gente tem que guardar. São questões abertas para a gente discutir. Uma outra questão que surgiu, a partir daí, que a gente coloca, o tempo corrói e o tempo constrói, né? E aí, o que a gente escolhe
como patrimônio mesmo, como objeto centrado, o objeto que se materializa dessas memórias, como que esses objetos eles são escolhidos? Como que esse patrimônio histórico é escolhido para ser descartado ou para ser lembrado? E aí a gente está num terreno que é o terreno da arte, do acervo, da curadoria. Como que a gente escolhe aquilo que vai ser... Como que a gente escolhe uma curadoria? Como que a gente escolhe um acervo? Quais são feitas? Do que é feito essas escolhas? E muitas vezes a gente percebe que essas escolhas elas estão no campo das relações e tensões de conflito. Conflitos sociais, conflitos ideológicos, conflitos que fazem parte das políticas patrimoniais, né? O que lembrar e o que esquecer. E aí eu queria encerrar com uma discussão que a gente levantou no grupo, que é uma colocação do Paulo Freire, que a gente lê o mundo antes de ler a palavra. Né? O ato educativo, ele alarga o ser humano quando a gente concebe que o ser é um ser porque está. Então, quando a gente traz a questão da memória, do acervo e da cultura que está materializada nos objetos, a gente está trazendo um passado que é revivido, reelaborado e reinventado no tempo presente. Para que esse tempo presente traga uma reflexão que também vai ficar na memória. Né? E nós, como educadores, como artistas, enfim, como participantes desse seminário que se intitula Pragmatismos Poéticos, a gente está falando disso, porque esses pragmatismos poéticos são os momentos efêmeros que a gente tem no campo da arte, no campo da educação, e que ficam no tempo. O que a gente descarta, né? A gente discute sobre acervos, sobre objetos, sobre cultura material, sobre cultura imaterial, o tempo todo. O tempo todo esses objetos, eles estão prenhes de memórias, de fazeres, de evocações. E a gente discute tudo isso através do diálogo, no campo da educação, no campo dialógico. E, com certeza, esses momentos em que a gente está com esses grupos, com essas pessoas com quem a gente está discutindo, ele também vai ficar no tempo. E também vai gerar uma experiência que também vai ficar no tempo. Então, a gente está discutindo aqui um infinito de possibilidades que são guardadas, que são descartadas, mas que acho que são evocadas a todo momento. E nós gostaríamos de, então, encerrar e agradecer a todos, e principalmente ao grupo, a Estela, a Bienal e todos os colegas.